Ele se transformou numa mitologia. Exatamente, e ele fez isso. Então, por isso que ele ficou tão famoso. Aí, quando você fala, ele veio para fugir, né? Fugir da culpa, enfim. E aí chegamos no Cunanan, no seu assassino. Que aí, que todo mundo fala, que até hoje ninguém sabe por que ele matou, né? Ele tinha adoração. A série é muito interessante, a série do American Crime Story. A série é maravilhosa. Porque fica no ar se eles tiveram ou não... se eles se conheceram ou não pessoalmente. Segundo, né? eu estava vendo também pelas minhas pesquisas, que aí eu fiz a lição de casa antes de vir aqui, que eu não sabia disso. O FBI, até hoje, não sabe dizer qual foi a motivação do crime e deixa no ar, que eles falam que é quase certo que eles se conheceram anteriormente, porque o Versace fazia o circuito Miami, São Francisco. E nesse circuito que ele frequentava, havia uma rede de rapazes, garotos de programa. Uma coisa tipo o Epstein, fazer, né? Epstein, nunca sei se é Epstein ou se é Epstein. Né? Eu falo Epstein, né? Jeffrey Epstein. E ele, então, tinha essa coisa assim como tive a Madame Claude, aquelas, né, do mundo hétero, tinha ali a coisa do mundo gay, e que o Versace usava muito essa agenda, esse serviço. Isso aparece até na série, mostra muito bem que assim, o próprio marido dele, eles tinham uma vida festiva, sexualmente falando. E o menino atuaria nesse circuito. E que assim eles teriam se conhecido. Porque o negócio do Cunanan era sempre ter um sugar daddy, né? Porque ele era um menino pobre que queria circular nas altas esferas, nos grandes salões. Então, para isso, ele precisava de um sugar daddy. Sim. A gente vai falar do crime em si, mas eu queria saber uma coisa. Você estava em Londres nessa época. Eu estava em Londres nessa época. Que é uma meca da moda também, o mercado altamente consumidor, o Versace devia passar muito por ali, você já estava nesse universo. Como foi lá, quando vocês souberam o que aconteceu com o Versace? Como foi? Foi um choque. Foi um choque. Breaking news. Né? E engraçado que eles têm uma coisa, né, na Inglaterra, que quando morre alguém do seu métier, eles vêm e te dão os pêsames. Então muita gente vinha, meus pêsames, porque você é da moda. Meus pêsames. Eu ficava assim, meus pêsames. Morreu o Versace. Aí depois entendi, tá bom, aí eu agradecia. Muito louco isso. Muito doido. Mas aí a moda, porque o que eu acho muito triste da morte do Versace é que se tornou meio, também o que essa bicha quer, né? Tem uns crimes... Sim. Que eu acho muito cruel, porque a vítima não tem direito nem de ser uma vítima de um crime. Exatamente. E quando ele morreu, ele era muito amigo da Diana, né? Então, eles sempre apareciam juntos. Então, também foi um choque por causa disso. O amigo da princesa... Mesmo quem não sabia quem era o Versace, o amigo da princesa Diana. Sim. Então, e ela era adorada. Né? Ela era a rainha do povo, ela era a princesa do povo. Então, tanto que a família real está até hoje. Está até hoje rebolando. Tentando achar a nova Diana. Acho que acharam, não acharam. Não acharam. Volta semana que vem. E daí então teve essa comoção, mas ao mesmo dentro do circuito gay em Londres, tinha muita gente que falava também. Só fica na orgia, né? na bagunça. Então, é claro que isso ia acontecer com ele. Sabe? É como assim, me roubaram meu celular onde? Na Paulista. Mas também você fica andando com o celular na Paulista? Quer dizer, então... Tipo assim, sabe assim, demorou? Tipo, ele foi morto, mas também mereceu. Quase um mereceu. E, ao mesmo tempo, começaram aquelas teorias da conspiração, né? Que era amante. Bom, já saiu assim, um amante mata o Versace. Não, e começaram a falar que era a máfia. A máfia italiana? A máfia italiana, porque isso é uma coisa que também saiu muito dos Estados Unidos. Porque desde que Mario Puzo tirou Frank Sinatra do armário, lá atrás do Poderoso Chefão. No Poderoso Chefão. Né? Como se ele tivesse conseguido o papel no Assim Caminha a Humanidade. Não. Usando a máfia, porque dentro do Poderoso Chefão parece que é a história do Frank Sinatra. Exatamente. Dentro do filme lá, enfim. Não é Assim Caminha a Humanidade, é outro filme. E
E aí tiraram ele. Então sempre teve essa coisa do show business. Show business atrelado com o dia da máfia. Máfia. E aí o Versace italiano, Regis de Calabria, rico, poderoso. Como Miami. É mafioso, tá na máfia. Então ele estava jurado de morte. E o Cunanan estaria envolvido por causa de drogas, né? E teria essa missão de matar algumas pessoas, porque os outros, ele matou também 2 que eram poderosos. Né? É poderoso dentro do universo. Um era do ramo imobiliário. Eram pessoas, uns com mais dinheiro. Tem o menino da Marinha, tadinho, que ele era porque ele foi apaixonado mesmo. Então, exatamente. E daí E aí começaram a falar que ele tinha... Porque na época, quando ele morreu, aí tinha uma pomba que foi atingida por um tiro, e aquela pomba seria uma marca que os mafiosos daquela região de onde o Versace era sempre assinavam. É o símbolo. É a assinatura. É a assinatura do gente, assassinato. Assim, vamos lá. Se ele fosse jurado de morte pela máfia, ele não sairia da casa dele para ir comprar uma revista, né? Não, e ele já saberia, né? Ele já saberia, ele teria medo. Com certeza. Ele não teria uma casa que a porta na rua. Ele tem coisas que é uma coisa assim... As teorias da conspiração, elas são sempre só uma teoria. Porque elas são sempre burras. São sempre burras. Ele não sai com a chave de casa, ele abre sozinho, vai compra o jornal e volta e é morto na frente. Não tem. Então teve isso também. Se o porquê de ele ter escolhido Versace pode ser também só uma coisa de uma adoração, não pode? Sim, eu acho, inclusive depois de ver a série, né, depois de ler, porque também tem a série de reportagens que a Maureen Orth fez para Vanity Fair, que depois virou livro, que foi onde a série foi baseada. E você vendo aquilo tudo, ele tinha uma fixação no Versace. E até faz sentido ele ter essa fixação, porque era o universo que ele queria. Tudo brilhava, tudo brilha, tudo é rico, tudo tem dinheiro, la Dolce Vita. E pode ser também, se ele estava nesse circuito São Francisco e o garoto era garoto de programa, e o Versace pode não ter escolhido ele. Exatamente. Pode ser uma frustração, inclusive. Uma frustração. O cara que matou o John Lennon, você não quis me dar seu autógrafo. Pelo que tem um documentário maravilhoso sobre o John Lennon na Apple TV, você já viu? Não vi ainda. Muito, muito, muito bom. Que desmistifica isso também. Ele chega pra matar. Chega pra matar. Não tem nada. Eles saem do carro. É uma coisa que você tem assim, tem assim o taxista que estava vendo, o motorista. Ele simplesmente sai ele tá entrando, ele leva um tiro, que era pra quase o corno pega outro. Que loucura. Foi porque era a fixação dele. Fixação, pois é. Porque assim, por que você gosta de tal ator? O que aquela pessoa ligou em você a algo que te transforma em fã? E o fã pode se tornar um frustrado. O seu pior pesadelo. E frustração, né? Porque assim, eu sou seu fã e eu não consigo chegar até você, meu amor se torna um ódio. Exatamente. Aí vira uma fixação. Vira uma fixação. E vai tomando. Porque tem uma coisa desse crime que se falou do Versace morto. Mas ele, na verdade, ele era um serial killer em ação. Sim, sim. Ele era uma bomba relógio, esse menino. Ele já estava matando, ele estava no ímpeto de matar já. Tinha matado quanto? 3, 4 antes? Ao todo ele matou 4. 4 com o Versace. 4 com o Versace. Então, ele tinha matado 3 já. Então, e ele, pelos Estados Unidos, né? Ele vai descendo de carro. E pelo que diz a Maureen Orth nessa série de reportagem, ela fala que desde do high school, ele já tinha revelado que ele era uma pessoa muito cruel. Ele tinha essa coisa da psicopatia, de matar bichos. De maltratar, fazer bullying com as pessoas. E aí ele era amigo de uma pessoa, ele não gostava mais, ele esquecia, depois ele maltratava a pessoa, ele não tinha empatia. Afetividade e empatia. Não tinha empatia, não tinha arrependimento, ele fazia as coisas. Aí vem a história, porque o pai era violento com ele quando criança. Pode ter sido gatilho de ele ter... Mas que ele é. Então, e o pai dele, que era um filho de imigrantes filipinos, ele tinha servido no Vietnã. Então, provavelmente você volta da guerra. Ninguém volta normal da guerra, né? É impossível. Ninguém. Então, diz que tinha muita coisa de violência doméstica com a mãe, com a esposa, né? E com o Cunanan, que era gay.
E aí, quando o pai abandona a família nos anos 80, porque podia ir para a cadeia, porque tinha dado desfalque no trabalho, enfim, e aí ele foge. Vai voltar lá para... E aí ele fica... Aí ele acha que ele está livre, né, do pai. E aí ele fica com a mãe. Ele começa a maltratar a mãe. Diz que numa das brigas com a mãe, ele empurrou a mãe na parede, a mãe quebrou o ombro. Ele vira o pai, ele vira o pai. E ele estudava num colégio, né, acima das suas posses, digamos assim. Inventava coisa, criava histórias. Exatamente. Então é naquela San Diego, La Jolla, que é uma coisa mais de grana. E ele queria ser... E ele não escondia de ninguém que era gay. E ele dizia que ele queria mesmo ser rico e fazer famoso. Os pais deles são despejados, né, da casa, tudo ele passa por despejo. Agora, ele tem uma coisa interessante, no momento que ele quer ser um Michê de alto luxo, e a mulher fala, você não consegue. Você não vai ser Michê de alto luxo. Você quer, eu consigo uns outros caras, mas de alto luxo. Então ele não consegue chegar nem pela família, ele não nasceu rico, nem pela inteligência ou pelo trabalho, porque ele não vai ter como, ele também é meio preguiçosão, né? Como todo psíquico que quer se dar bem, trabalhar ninguém quer, né? Ninguém quer. Quer sentar no pudim, como fala. Aí, ele nem como mexer. Eu não vou ter um sugar daddy, ele até tem um que vai, um mais ricão, tal, não sei o que lá, que ele mata também depois. Mas e que os amigos sabem que ele tá mentindo. Inclusive tem na série, né? Tem um daqueles ricos que fala pra ele, né? Que ele acha que vai matar, é o único que consegue escapar dele. Que fala, você não é ninguém... Daquela casona. Que é o Michael Nouri, que é o cara do Flashdance. Do Flashdance, exatamente, que ele que dá o ponto dele. E o que é muito triste dessa história é que o Versace poderia ter sobrevivido. Sim. Se nos primeiros crimes dele ele tivesse sido pego por uma boa investigação. Porque o problema dele é que não se investiga porque eram crimes gays. Claro, exatamente. E eram homens casados, heterossexuais. O mais velho era um heterossexual. Crime de nicho. Crime de nicho. E assim, esse viado é viado. É que nem... Aí a gente volta naquele filme famoso, Cruising, né? Os Parceiros da Noite. Ah, sim, Os Parceiros da Noite. Que é um serial killer que ninguém tá querendo ir atrás porque ele mata gays. Então tudo bem, gay pode. O maníaco do Trianon em São Paulo. Ele demorou para ser pego porque a própria investigação não investigava tão a fundo crimes onde a vítima era gay. Aí vamos na AIDS, epidemia de AIDS. Por que demorou-se tanto para fazer alguma coisa? Porque só vão morrer as bichas. Só as bichas vão morrer. É uma praga contra os gays. É o câncer gay. Chamava de câncer gay. Então vai fazer uma limpeza. Agora, quando começa a entrar no universo hétero, aí você começa a pesquisar. E no caso do Versace, você tem até, muito bem feito na série, uma mulher do FBI que quer pegar, e você vê que só ela está tentando pegar o cara. E ela não consegue sozinha, ela precisa do apoio do resto. Por bobagens ele não foi pego. Exatamente, porque é um criminoso à solta. E um serial killer. Um serial killer. Matando... um atrás do... E ele estava já naquela fase que é um atrás do outro. Já tava, e ele tinha os pontos já, inclusive também na coisa da Maureen Orth que eu vi, que quando ele vê que não vai dar nada certo nisso, como é que ele começa a trabalhar? Ele começa a traficar drogas e ele se envolve no mercado de pornografia S&M. Ah, sim, de barra pesada, de sadomasoquista. Masoquismo, servidão, né? Aquela coisa mais hard. Ele entra nessa, que já é uma manifestação de uma patologia. Aí se ele gostava de bater na mãe, isso também não é tão difícil para uma pessoa entrar então, nesse assim, universo. ele já vai para o submundo direto. E ali ele se enrosca de matar. Aí você, de cara cheia, quer dizer, estou sendo simplista, ok? Mas de cara cheia, frustrado, revoltado, sem grana. No lugar que consegue comprar arma. Então você... Tudo tá fácil. Então, assim, o mundo me deve alguma coisa... Vou fazer a festa aqui. O Versace não merece. Eu merecia estar. Eu merecia ser o Versace. Eu merecia ser o Versace. E ele tem essa coisa da pessoa que quer ser o outro. Total. Eu te digo uma coisa. Eu já conheci uma pessoa que queria ser eu. É complicado. Eu já passei por situações assim também. Muito louco. A pessoa quer ser você.
Se veste igual você. É muito dramático. Começa a falar igual você. Eu sei. E começa a pegar as pessoas que você gosta. Nossa senhora, parecia. Pessoa louca. Depois você me conta, me dá o CPF para eu já marcar a pessoa aqui. Então, quando eu vi a série, eu lembrei muito dessa figura, pelo jeito que ele é retratado na série. E foi uma morte muito estúpida, foi uma morte à luz do dia. Demoraram para pegar ele, né? Porque ele... 8 dias, né? Ele danado, ele sabia fugir, ele sabia correr e ele acaba morto, né? Não, e quando pegam ele dentro do barco, né? E primeiro vão lá e estouram lá o quarto que ele estava hospedado, né? E diz que, curiosamente, ele não tinha roubado nada de valor desses homens que teriam dinheiro. Era só souvenir de... E acharam com ele drogas e livros daquele C.S. Lewis, o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia. Diz que tinham vários, que ele era fã dele. Uau. E ele morreu super jovem também, né? Sim. Tinha o quê? 20 e poucos anos? 20 e poucos anos. Então, assim, é muito louco você ver a frustração dele, é uma coisa de muita frustração, e o tanto que ele é, apesar de ser uma pessoa que todo mundo falava, ele era muito inteligente, ele era muito brilhante. Tem pessoas que falam, ele era brilhante. Ele chegava numa sala, ele chamava a atenção de todo mundo. Ele o assassino. O assassino. Todo mundo prestava atenção nele. O psicopata tem essa coisa. Esse carisma. Até porque ele quer, né? Ele é tão narcisista que ele, se ele precisar... o carisma. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver depois da história, é tudo tão chinfrim, é tudo tão pobre, é tudo tão pequeno, é tudo tão mesquinho, burro, que você fala, mas como ele não era uma assim? pessoa realmente interessante. Não. Ele fazia algo, ele sabia ter o traquejo do charme para chamar atenção, mas ele não consegue manter. E nem bonito ele era. Não era, tanto que ele não consegue... Tanto que o ator que faz da série não é justo, porque o ator é muito bonito. Ele é muito gato. O ator que faz... O ator não, a personalidade real, ela tem exatamente aquilo que o espelho ele não se reconhecia naquilo. Sim. Ele não se via. Não, e tinha também o lance dele, porque para os padrões americanos, ele não era branco, né? Ele era filipino. Então, porque não é branco, é branco. Tem exatamente. Então tem aquela coisa, você não é caucasiano, você não é WASP. Não. Né? Então isso também pesa. Total. Então ele tinha tudo errado. Ele fica sem identidade também. Né? Então assim, tudo que, quer dizer, errado para ele, né? Ele gabaritava tudo errado. Sim, porque a vida te traz dificuldades, você vai ter que saber sobrepô-las. Porque então, onde ele queria penetrar, onde queria andar, os pré-requisitos que ele achava necessário, ele não tinha nenhum. Ele não faria parte da turma que ele olhava. Exatamente. O grupo que ele almejava, que ele desejava, não queria ele não entraria. Não. E é extremamente frustrante. Eu já vi pessoas tentando entrar em grupos que não conseguem, e essa pessoa, ela fica com ódio dos outros, e não porque ela não entende, porque assim, eu vou buscar a minha turma. Exatamente. Eu não quero ser patinho feio, eu quero ser cisne. Então eu vou buscar os meus cisnes. Quem sou eu, né? Eu vou buscar os meus cisnes. Porque a parábola do patinho feio é isso. O coitadinho do cisne, mas você tem os seus ali, vai para os seus. Não é que o cisne é mais bonito que o pato. É que neste universo você não é você não é bonito, é diferente. E as pessoas têm, às vezes, esse desejo, esse foco de projeção. Que é uma bobagem isso. Não, eu sempre busquei... Que é aquela coisa, eu quero ser você. Eu quero ser você. É isso aí, eu quero ser... Eu vou fazer um podcast amanhã. Você não merece... Você não merece. Você não merece, você não pode. Então, eu é que mereço o que você tem. O que você tem, o que você é. Hoje está como, Versace? É uma marca ainda familiar? Ainda muito sim, é uma marca familiar. Não foi vendida para esses grupos enormes? Não foi vendida, é uma das poucas. Aliás, as duas grandes marcas italianas são independentes, né? Que é o Armani, que está lá... A Gucci, ela tem... A gente vai falar de Gucci ainda. E o... Prada já foi... Prada não Prada é familiar? Não, Prada ele tem é família também. Não, mas eles são o grupo Prada, eles têm várias marcas. Entendi. Né? Tá. Sobre que eles controlam. Eles são tipo LVMH. É o grupo Prada. LVMH, o Kering, Prada. Tá. É outra coisa. Agora, marcas familiares ainda Versace e Giorgio Você tem Armani. Versace, Giorgio Armani, e na França você tem Chanel.
que são os Wertheimer, né? A família Wertheimer. Que continua também os donos. São os donos. Ela caiu, continuou como moda, ela soube sobreviver? Soube sim, porque a Donatella também era uma cabeça. Era uma cabeça, ela também estava na criação. Então você está fazendo para mim, mudando uma visão que eu tinha, porque você acha que ela muita gente deve ter. Que ela teve que só tomar... existe por conta da morte do irmão. Não. Ela já estava. Ela já estava lá fazendo. É que ela não aparecia tanto quanto o irmão. A Donatella era de fato a musa do irmão? De uma certa maneira, sim. Na verdade, eles eram muito cúmplices. Eles eram muito... Por isso que eu não entendo por que ela fez isso com o marido dele. Eu não sei também qual a história da versão dela, porque ela nunca conta. Ela nunca conta. A gente só sabe a versão Talvez dele. ela tivesse ciúmes do marido. Ou talvez o marido, talvez ela visse coisas que o irmão dela não via. Não via, ou então ela tinha os ciúmes da relação deles, porque a relação dela com o irmão era de completa cumplicidade e ela tinha que dividir o irmão com outro cara. Daí vai para a história do irmão. Exatamente. Aí vai para a história do marido, que é o que ele conta. Então. Mas o marido da Donatella, o Paul Beck, que é americano, ele gay. O Versace colocou ele ele era o responsável pelo masculino e ele que fazia todo o styling da publicidade. Marido da Donatella, o ex-marido, acho que não é mais casado com ele. Pai dos filhos dela. E a filha, a Allegra, ela herdou... É herdeirona, né? 50% é dela. E a coleção de arte dele, que é maravilhosa, ficou para os 2 filhos da Donatella. Mas diz que ele também gosta muito dos 2 sobrinhos, os filhos do santo. São 2 filhos que também tem uma coisa, ele morreu com 50 anos, gente. Ele chegou a ter câncer, não chegou? Ele estava com câncer. Ele tinha sido diagnosticado com câncer. Por isso que a morte para ele... Ele tinha câncer no ouvido. Por isso que ele estava conversando nessas coisas de para quem eu deixo as coisas. Exatamente. E ele não teve tempo de fazer testamento pro marido. Ele não deixou nada. O marido dele saiu sem nada. Inclusive, dizem, eu vi em algum lugar, que uma das primeiras pessoas para quem ele contou que ele estava doente foi para a princesa Diana. Por isso ela estava muito quando ele morreu, eles estavam muito próximos. Ela, ele e o Elton John, eles eram assim, os 3. Eu adoraria estar nessa mesa. Nossa, eu também. Aí tomara que eles me quisessem. Aí senão eu ia ficar frustrado. Eu também, eu vou matar os 3. Vou pegar os 3. Se você em mim, vocês não vão viver. Se eu não posso, vocês também não podem. Acabei de entender um pouco a cabeça de quem não consegue entrar numa turma. Barrado no baile. Chato isso. E a marca continua super poderosa. E daí, quando ele morre, a Donatella assume. Todo mundo ficou assim. E agora? Mas ela manteve a coisa porque ela era o santo muito bom de negócios, né? Muito bom. Então eles souberam dividir, ela criativa e ele administrativa. E daí ela fez o ateliê Versace. Quer dizer, ele já fazia, mas ela botou a Versace na alta costura em Paris. Tem uma maison em Paris. Tem, eles estão na Itália, mas eles apresentam a coleção do ateliê Versace lá em Paris também. Em Paris, é o primeiro desfile da alta costura todo ano é o ateliê Versace. Foi onde eu falei que eu vi Donatella ali, porque eu fui num desfile e quando eu cheguei no desfile, assim, tudo segurança, parecia que eu falei, nossa, o que está acontecendo? O desfile era no consulado da embaixada americana. E aí, não, Donatella, Lady Gaga, Donatella. E era assim, a Lady Gaga era a convidada de honra do desfile e ela tinha que entrar e entregar flores para Donatella. Então tinha uma cena combinada, então ninguém podia, não respira. Ninguém mexe. Então ela entra assim, foi lá, entregou assim e foto. Foi onde eu vi Donatella. E depois, quando eu estou saindo do desfile, eu vejo que está parando. Assim, quando eu chego, assim, um monte de foto, eu saio do lado assim, que eu olho, estava a Donatella com uma pessoa desse tamanho. Assim. Falei, quem será essa? A Kristen Stewart. Sim, do Crepúsculo. Que é uma coisa insignificante. É uma coisinha chaveirinha. Eu olhei e falei cresce na tela, né? A câmera consegue, ela sabe ser grande na tela. Falei, quem será essa menina? Depois eu olhei e falei, gente, é ela. Vestida de Versace, claro. Então, assim, eles conseguiram manter
a relevância dentro da moda. E também essa fantasia, essa mitologia. Mas menos. Engraçado, porque quando tinha o Versace, era uma coisa muito over. Também os tempos eram outros. Mas agora eles conseguiram conservar essa aura, né? Tá. A personalidade existe, mas marca, foi isso se adequando, inclusive. Exatamente. Mas e com criatividade, porque a Donatella soube manter isso e tem um peso de alta costura hoje em dia. Assim como o Giorgio Armani tem a linha dele, a Armani Privé, né? Que também é de alta costura, que também desfila na Semana de Alta Costura em Paris, eles têm o Atelier Versace. Entendi. Então eles mantiveram isso muito bem. Então os negócios continuam a todo vapor. A marca é uma marca... É uma marca consolidada. Já lendária, né? Lendária. Uma marca há quantos anos? Mais de 50 anos já. Não, é 78. 78 anos de marca? Não, 78 o ano que foi fundado. Ah, tá. 1978. Que é quando ele chega, mas ele já fazia coisa, mas 78 é que em 1973 ele vai trabalhar na Biblos. Vai fazer ele sai da Biblos. 40 anos em 2028. Exatamente. 40? 50 anos. 50 anos. Vai fazer 50 anos. É verdade, porque você já fiz. Pois é. Se eu também já fiz, eu já passei. Aí ele vai fazer. Porque eles também têm que ser, velho. Todo mundo tem que envelhecer, gente. Senão vão matar todo mundo. Mas algum ponto do Versace que você queria contar? Eu tenho é isso. O que mais que eu tenho para contar de Versace? A minha opinião sobre Versace, eu acho, não é minha favorita, com certeza, mas eu acho que ele tem uma leitura de moda muito interessante. Sim. E ele realmente mexeu as peças no tabuleiro. Ele soube influenciar, ele soube aproveitar o momento, como disse o Karl Lagerfeld, também que entrevistei, que falou para mim... isso uma hora a gente conversa também dele, que eu quero falar. Ele falou para mim, aliás, é o título da matéria que eu fiz, na moda é preciso ser oportunista. E ele soube aproveitar as oportunidades, ele soube aproveitar muito bem, de uma maneira muito inteligente, né? Então, e fazer uma marca consistente, porque ele podia ser só aquele fogo de artifício e hoje em dia, não sei, ele morreu, não sei o que, virou poeira. Não. Como vários, o Hudson, sei lá. Houston, por exemplo. Que acabou. Né? Tem uma série ótima na Netflix, chamada Houston, que é dele. Maravilhosa. Que série ótima, não? Aliás, Houston é um dos meus favoritos. Ele era incrível, né? Ele era incrível. Ele era incrível. Houston era... E ele morre com ele. Ele morre com ele, a marca, né? A Chanel conseguiu. Chanel que era tão personalizada, né? Exatamente. E graças ao nosso amigo Karl Lagerfeld, que soube reinterpretar a marca, né? Então eu acho que, por exemplo, você tinha o mais parecido com o Versace da moda italiana, que eu consigo me lembrar, é o Roberto Cavalli. Nossa. Que antes de todos tinha o Roberto Cavalli. Preciso de falar, Roberto Cavalli também era das antigas, que ele começou nos anos 70 e ele fazia uma coisa que ninguém fazia, que era estampar couro. Ele fazia estampa no couro, bordava no couro, ele trabalhava o couro. E sempre foi uma coisa também de perua, né? Se fosse antes, eu dizia assim que o Cavalli era o único que conseguia soltar três bichos no mesmo modelo, que ele botava uma estampa de onça com zebra e com cobra. Num modelo só e tudo bem. Conseguia andar. Ele conseguia fazer isso. Então ele teve... Mas assim, também depois se recolheu para um nicho mais popularesco, até vou dizer, e morreu ano passado, eu acho que foi. O Cavalli, né? Ele viveu bastante. Mas também era uma coisa bastante extravagante. E eu digo que os Dolce & Gabbana são filhotes se não são filhotes, pelo menos são irmãos, primos irmãos. Eles têm ali, eles passeiam junto no mesmo universo ali, das cores, da mulher, espetáculo. E é muito legal. Agora, os ternos Dolce & Gabbana são lindos. Tem os ternos Dolce & Gabbana. Maravilhosos. Graças a Deus eu não preciso usar terno. Se eu precisasse, eu só vou usar ele. Porque é uma coisa. Não, o Dolce & Gabbana, as coisas que eu tive pouquíssimas coisas, mas você veste, você se sente, né? Você sente
Um up. Te dá um up. Tem uma coisa. E eu acho que ele, então, tem essa... E quem é que não gosta de ver uma mulher maravilhosa? Por exemplo, o famoso, volto a falar, o vestido famoso de alfinetes que ele fez para Elizabeth Hurley nos anos 90, né? Aquele vestido. Esse eu não sei qual que é. É um vestido, quando a Elizabeth Hurley era casada com o Hugh Grant? Hugh Grant, ela foi numa entrega de prêmio, numa estreia em Londres, e ela foi num vestido que é um vestido que tem uns... Ele pegou a coisa do punk e fez uns alfinetes dourados grandes. E o vestido é todo preso com aqueles alfinetes, e é uma coisa meio pelada, assim, extremamente, né? Extremamente... Olha, eu já achando que eu tô com vestido. Está aí você. Né? Já tô com vestido. Não, e ela é linda, né? Maravilhosa. Eu também conheci uma pessoa. Você também entrevistou? Não entrevistei. Eu conheci ela porque ela veio lançar a coleção de maiôs dela na Daslu. E aí teve Ela é tão linda pessoalmente? Linda e simpaticíssima. Ela foi de uma simpatia que eu não esperava. Eu achei, falei, mulher chata. Sentou comigo, a gente conversou, deu risada, foi... Só faltou trocar receita. Só não trocou o WhatsApp que não existia. Exatamente. Só faltou trocar a receita de bolinho de chuva. Adoro. Mário, prazer ter te reencontrado aqui, e você está convidado a voltar para a gente falar das outras prazer marcas, todo das meu. Vamos lá. Curtiu? Curti muito, estava com saudade de você também, porque antes a gente se via praticamente todo dia, né? Todo dia, a gente ia ao Hits todo dia. Todo dia, batia cartão.